Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A polícia não tem mais dúvidas sobre quem matou Vitória Regina no final do mês passado em Cajamar, Grande São Paulo. Michael Salles dos Santos confessou o assassinato e, para os investigadores, ele agiu sozinho. Tinha uma obsessão pela adolescente e cometeu o crime por vingança. O único suspeito preso durante as investigações assumiu a responsabilidade pelo assassinato em depoimento à polícia. Eu queria apontar como o único autor desse crime que vitimou a Vitória foi Michael Salles. Não restam dúvidas quanto que ele praticou esse crime sozinho. Michael Salles dos Santos está detido há 11 dias. Segundo a polícia, em 26 de fevereiro, ele seguiu a adolescente de 17 anos na zona rural de Cajamar. Uma testemunha disse ter visto o momento do sequestro. Testemunha foi clara e objetiva quanto o veículo era dele. Já há muito tempo ele vinha perseguindo a vítima. E na sequência, o arrebatamento. Ele a conhecia, ele convidou para entrar no carro. Ela entrou no carro e, a determinado momento, ela começou a se debater e ele prontamente pegou a faca que estava do lado do veículo, do seu lado, e desferiu os golpes. Contra Michael pesam outras provas. No primeiro depoimento, contou ter passado a madrugada em casa com a esposa, mas foi desmentido pela mulher. Na casa e no carro dele, os peritos encontraram vestígios de sangue e fios de cabelo. Uma pá e uma enxada do padrasto dele foram encontradas perto do local onde o corpo foi abandonado. Os indícios mais fortes vieram do celular de Michael. Fotos de Vitória desde o ano passado. Também havia fotos de facas e de uma arma. A obsessão que Michael tinha por Vitória foi apontada como a motivação do crime. A polícia científica já entregou aos investigadores o laudo do Instituto Médico Legal. De acordo com o documento, Vitória não sofreu violência sexual e morreu em decorrência dos ferimentos causados por 3 facadas. A possibilidade de tortura também já foi afastada pela polícia. A faca usada no crime ainda não foi localizada. A defesa de Michael Salles dos Santos disse que desconhece qualquer confissão do cliente à polícia e que não participou do depoimento, que foi realizado sem a presença dos advogados constituídos. A família de Vitória vai pedir que a polícia faça uma reconstituição do crime para entender o que aconteceu. E aí vai ser, Cris, desde o momento do sequestro até a morte da adolescente. O jornalismo da Record teve acesso ao depoimento de Michael Salles dos Santos. Ele disse aos investigadores que Vitória ameaçou contar para a esposa dele detalhes sobre um suposto relacionamento entre os dois. A confirmação da confissão surpreendeu a família da adolescente. O pai de Vitória não tem dúvidas de que Michael Salles dos Santos esteja envolvido no crime, mas não acredita que ele tenha agido sozinho. Não tem condições de uma pessoa sozinha fazer tudo isso. Colocar o corpo lá, do jeito que é lá, tem cerca, tem tudo. Ali, como é que ele ia fazer sozinho? 20 dias depois do crime, muitos laudos ainda não ficaram prontos. Entre eles, os resultados das perícias realizadas na casa e no carro de Michael. A polícia científica constatou a presença de sangue somente no porta-malas. Michael confessou ter matado Vitória com uma faca, assim que ela entrou na parte da frente do veículo. Os cachorros não acharam nada dentro do carro. E ali não é banco de couro, não é nada, é tecido. Você acha que não ia ficar tudo lá? Ao confessar o crime, Michael declarou que teria se relacionado com Vitória 1 ano e meio atrás. Afirmou ainda que a adolescente pretendia contar tudo para a esposa dele. Nesta versão, Vitória teria aceitado entrar no carro e os dois teriam então começado a discutir. O jornalismo da Record teve acesso ao depoimento. Michael alegou que Vitória tentou agredi-lo, que queimou as roupas e o celular da menina e que o corpo foi enterrado, mas a polícia o encontrou abandonado na mata.
Diante dessas inconsistências, o advogado da família vai pedir ao delegado que seja feita uma reconstituição do assassinato de Vitória. E nessa reconstituição, nós podemos ter algumas questões que podem levar, sim, à participação de uma outra pessoa. Sem Vitória, a casa do seu Carlos ficou vazia. Gostava de brincar, dar risada, andar de cavalo, gostava dos cachorros, gostava de tudo. Tudo para ela era diversão. Ficou faltando praticamente a outra metade de mim, né? Avião do presidente Lula arremete ao tentar pousar no interior de São Paulo. Governo envia ao Congresso isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Deputado Eduardo Bolsonaro anuncia que vai se licenciar da Câmara e ficar nos Estados Unidos. No mesmo dia, ministro Alexandre de Moraes manda arquivar pedido de apreensão do passaporte do parlamentar. Israel retoma ataques ao Hamas e anuncia que eliminou integrantes do alto escalão do grupo terrorista. Em conversa com Trump, Vladimir Putin aceita suspender ataques à rede de energia na Ucrânia, mas rejeita cessar-fogo total. Presidente da Conmebol pede desculpas depois de dizer que Libertadores sem brasileiros seria como Tarzan sem Chita. E morre em São Paulo, aos 87 anos, a lenda do basquete, Vlamir Marques. Oferecimento Consórcio Bradesco, o que mais contempla no país, contrate pelo app. Em cada 10 brasileiros foram alvo de tentativas de fraude financeira no ano passado. Uma das mais comuns é o envio de boletos falsos. Mas tem uma ferramenta disponível em sites de empresas e de bancos que ajuda a evitar o prejuízo. Lauro recebeu um documento que parecia verdadeiro. Tinha logo da empresa, dados corretos e até um desconto. Mas um detalhe despertou suspeita. A gente pegou e digitou o número do código de barras, quando chegou e constatou que não saiu o nome da firma, do nosso fornecedor, saiu o nome de uma pessoa. A gente acionou o nosso fornecedor e constatou 100%, tirou a prova real que aquele documento era absolutamente falso. Cláudia não teve a mesma sorte, pagou um boleto de R$ 2.500, supostamente do plano de saúde, e só depois percebeu que era falso. Não me atentei a um detalhe, né, que foi o beneficiário e o banco destinatário. E o banco destinatário, letras pequenas, e que você não duvidaria, porque era igualzinho, né, ao boleto anterior do qual a gente recebeu. Mais da metade dos brasileiros foi alvo de tentativas de fraude em 2024, um aumento de 9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O uso indevido de cartão de crédito lidera a lista de golpes, seguido pela fraude via Pix e pelo boleto falso. Nele, criminosos emitem documentos que parecem autênticos, mas os pagamentos são desviados para as contas dos estelionatários. Faz acreditar que, de fato, aquele boleto, né, se deve àquela prestação de serviço que você está querendo utilizar. Então, por isso é super importante ficar muito atento. Os verificadores de boletos são ferramentas disponíveis em sites de empresas e de bancos. O cliente digita o código e consegue confirmar a autenticidade do documento. Alguns detalhes indicam se o boleto é verdadeiro. Os 3 primeiros dígitos do código de barras correspondem ao número do banco emissor e os últimos são o valor a ser pago. Também é preciso atenção com os dados do recebedor e do pagador. As quadrilhas estão muito especializadas. Ele sabe exatamente qual que é o meu fornecedor, ele sabe exatamente o formato do boleto. É uma coisa assim de chamar a atenção. Então não tenha pressa para pagar, confirme antes. 9 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de envolvimento em fraudes contra o INSS. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha provocou um prejuízo de mais de 50 milhões de reais. A investigação começou há 2 anos, após a prisão de um homem que tentava sacar valores de uma aposentadoria fraudulenta. A Polícia Federal constatou a existência de uma quadrilha que contava com funcionários públicos, além de funcionários de cartórios e de gráficas. Segundo a investigação,
O grupo fazia pedidos de aposentadoria em nome de pessoas que não existiam ou que já haviam morrido. Para isso, apresentavam uma procuração da família do suposto beneficiário. O esquema tinha participação de servidores do INSS, que inseriam dados falsos no sistema previdenciário. Hoje, em endereços dos investigados, os policiais encontraram carteiras de trabalho e contas de luz falsificadas, que seriam usadas no esquema. De acordo com a Polícia Federal, o grupo atuava há 10 anos. Ao todo, foram identificados 193 benefícios fraudulentos. A quadrilha teria provocado um prejuízo de mais de 50 milhões de reais ao INSS. Isso impacta diretamente as pessoas que realmente dependem do INSS, gerando um atraso considerável na concessão do benefício, gerando, consequentemente, uma sobrecarga do sistema previdenciário brasileiro. O Ministério da Previdência Social disse que atua em conjunto com a Polícia Federal no combate às fraudes. 3 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal em Goiás, no Distrito Federal e no Ceará. Elas fingiam ajudar idosos em agências bancárias para trocar os cartões. Dona Dalva teve um prejuízo de R$ 1.200. Logo depois de sacar a aposentadoria, ela foi abordada por um homem. Falou: a senhora não fechou o caixa. A senhora tem que inserir o cartão novamente e fechar o caixa. Aí eu, boba, inocente, inseri o cartão novamente. Quando eu puxei o cartão, já não era meu cartão mais. Por causa de fraudes assim, a Polícia Federal realizou uma operação para cumprir 3 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão em Goiás, Distrito Federal e Ceará. De acordo com a investigação, a quadrilha fez 10 vítimas em Goiás de novembro do ano passado a janeiro deste ano, quase todas idosas ou clientes da mesma instituição bancária. Os criminosos ofereciam ajuda, trocavam os cartões e as senhas. Os suspeitos vão responder por organização criminosa e furto qualificado mediante fraude. O mais correto é que o idoso procure ajuda dentro da agência bancária. Jamais aceite ajuda de alguém que, por mais boa intenção que pareça ter, o idoso deve recusar essa ajuda. Para a dona Dalva, ficou um medo e uma lição. Foi muito medo. Muito medo mesmo. E lição assim também. Para não aceitar informação de ninguém ali, né? A não ser dos meus filhos, se forem comigo. Depois de dias frescos e nublados, hoje a temperatura voltou a subir no centro-sul do país. A Lidiane Sayuri já está aqui com a gente. Oi, Lid, verão se despedindo. Como é que vai ser amanhã o tempo? Vamos lá, Cris. Olha, com chuva forte em vários estados e diminuição das temperaturas em áreas do sul, sudeste e centro-oeste. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã os ventos mudam de direção e o calor dá uma aliviada. Em Curitiba, dia nublado, chuvoso e frio, faz apenas 24 graus. Em São Paulo tem alerta de temporais, faz até 25. Em Campo Grande, chove rápido à tarde, máxima de 29. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados na região norte. Neste momento, chove entre o Acre e o Amazonas, no Amapá e no Pará. Amanhã, a frente fria avança pelo sudeste e aumenta a chance de temporais na região. No centro-oeste, a entrada de umidade favorece a chuva entre Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. Nesta quarta, tem alerta entre o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e o sul de Minas. E situação de perigo na região serrana do Rio. Na capital fluminense, os volumes de chuva também podem ser elevados. No giro de temperaturas, faz até 29 graus em Porto Alegre e em Macapá, 30 no Rio de Janeiro, 31 em Goiânia e até 32 em Teresina. Tempo delivery. O Alexandro é de Salvador, na Bahia. Bem-vindo, Alexandro. Até quinta, dias de sol com chuva passageira à tarde, sem alertas. Faz até 33 graus. Na sexta, não chove e faz até 30. O Tião quer saber se vai chover em Anápolis, Goiás.
Oi, Tião. Amanhã sem chuva para você. As instabilidades se formam sobre a sua região a partir de quinta-feira, mas vai ser chuva rápida. As máximas ficam entre os 27 e os 29 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até já, Lide. Veja a seguir, presidente Lula encaminha ao Congresso o projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E ainda hoje, o anúncio da Rússia sobre a suspensão de ataques à Ucrânia. Após conversa com Trump, Putin aceita suspender ataques contra infraestruturas energéticas da Ucrânia, mas ainda não vai ter cessar-fogo total. Após o Hamas suspender a libertação de reféns, Israel faz novos ataques a alvos do grupo terrorista na faixa de Gaza. E tem um detalhe importante, Cris. O presidente Donald Trump foi consultado antes desse bombardeio. Era madrugada quando as primeiras explosões foram ouvidas na faixa de Gaza. Os militares israelenses informaram que mataram pelo menos 4 integrantes do alto escalão do grupo terrorista Hamas, entre eles Essam al-Daalis, que atuava como um dos principais líderes do território. Autoridades de saúde de Gaza, controladas pelo Hamas, afirmaram que mais de 400 pessoas teriam morrido nos bombardeios, o que Israel não confirma. Este porta-voz do exército israelense diz que a inteligência teve acesso a informações de que os terroristas planejavam novos ataques contra Israel. Nós não vamos mais permitir que um grupo terrorista tão cruel como Hamas, que cometeu o maior ataque contra o povo judeu depois do Holocausto, que continue representando uma ameaça tão forte contra os cidadãos israelenses. A ofensiva de Israel marca a primeira grande operação militar desde o dia 19 de janeiro, quando começou o acordo de cessar-fogo. Após o fim da primeira fase, em março, as negociações para a segunda etapa tiveram início, mas até o momento não foram concluídas. A expectativa era a libertação de mais sequestrados. O Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos teme pelas 59 pessoas que ainda estão em poder dos terroristas. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o cessar-fogo foi prolongado por semanas sem que nenhum sequestrado retornasse. Aceitamos as propostas dos mediadores no Catar, mas o Hamas rejeitou todas, afirmou. Netanyahu ainda acrescentou que os objetivos das operações são a eliminação dos terroristas e a libertação de todos os reféns. Um porta-voz da Casa Branca confirmou que o presidente americano, Donald Trump, foi consultado antes de Israel retomar os ataques a Gaza. Os Estados Unidos são um dos mediadores do acordo e aliados de Israel. A Rússia anunciou hoje a suspensão dos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia por um mês. Isso aconteceu, essa decisão foi revelada depois de uma conversa por telefone que durou 2 horas entre os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump. A Casa Branca divulgou um comunicado depois da conversa. O documento destaca que o cessar-fogo parcial é o primeiro passo para uma paz duradoura. O comunicado também afirma que Rússia e Estados Unidos concordaram em iniciar as negociações para o fim do conflito. O presidente americano disse que a conversa foi boa e produtiva. Trump escreveu em uma rede social: concordamos com o cessar-fogo imediato em toda a energia e infraestrutura, com o entendimento de que trabalharemos rapidamente para ter um cessar-fogo completo e, finalmente, um fim para esta guerra horrível entre Rússia e Ucrânia. O governo da Rússia declarou que o presidente Vladimir Putin reagiu positivamente à iniciativa de Trump e deu ordem para que o exército russo interrompa imediatamente os ataques à infraestrutura ucraniana. Trump e Putin concordaram ainda com a troca de 350 prisioneiros russos e ucranianos amanhã. Militares feridos também vão ser enviados à Ucrânia. Segundo a Casa Branca, as próximas etapas para o fim da guerra incluem uma trégua na rota comercial do Mar Negro e um cessar-fogo total entre os dois países.
Uma das condições para a resolução do conflito, segundo o Kremlin, deve ser a interrupção completa da ajuda militar estrangeira e do apoio de inteligência a Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que apoia a interrupção dos ataques à infraestrutura de energia, mas espera uma conversa com Trump para entender os detalhes. Os 2 astronautas que estavam no espaço há 9 meses retornaram hoje à Terra. A cápsula da SpaceX pousou no mar perto da costa da Flórida por volta das 7 da noite pelo horário de Brasília. A nave viajou por 17 horas com 4 astronautas. Todos vão passar por uma avaliação médica. Entre eles, Butch Wilmore e Suni Williams, que embarcaram numa missão prevista para durar apenas 8 dias. Mas a nave enfrentou problemas ao atracar na Estação Espacial Internacional. Imagem histórica. Veja a seguir. Motorista que escapou por pouco de um acidente grave fala com o Jornal da Record. E no futebol, a preparação do Brasil para as eliminatórias. Seleção brasileira treina pela primeira vez com todos os convocados para o jogo de quinta-feira contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa. O motorista correu sério risco de vida ao perder o controle do carro e cair de uma ponte sobre os trilhos em Minas Gerais. A nossa produção conversou com o barbeiro que praticamente nasceu de novo. A cena é desesperadora. Isaac Oliveira, de 32 anos, era o motorista do carro atingido. Ele não lembra como caiu da ponte com cerca de 10 metros de altura. Eu não entendi nada, não sei o que aconteceu, se eu dormi no exato momento que acabou as curvas, se eu passei algum mal, não tenho ciência nenhuma do que aconteceu. Isaac voltava de Governador Valadares, onde foi visitar a família. Faltando 140 quilômetros para chegar à capital mineira, ele perdeu o controle do carro na BR-381 e caiu da ponte sobre a ferrovia. Ele só se salvou graças a 2 homens que passavam pela estrada minutos antes do trem atingir o veículo. Creio que eles estavam passando a hora, né? Viram o barulho, correram para onde eu estava e deu tempo de chegar ali e conseguimos socorrer. Outros motoristas gravaram o momento do resgate. Depois do susto, ele recebeu o carinho da mulher. Isaac também lembrou dos motoristas que o salvaram. Nem todos super-heróis acabam, mas graças a Deus ele estava ali no momento certo, na hora certa, e fizeram esse favor de me tirar do carro ali. Sorriso aliviado, né? Que susto, né? Um tiroteio entre criminosos e policiais terminou com a morte de 6 suspeitos numa pequena cidade no interior da Bahia. O grupo que teria recebido os policiais a tiros expulsou alguns moradores para usar as casas como ponto de venda de drogas. Ruas desertas, casas pichadas e moradores assustados. Muito medo de abrir o portão. Fico com medo. Está muito complicado. Dia do trabalho para cá, trabalho para casa, todos os dias. Essa tem sido a rotina em Terra Nova, cidade com 11 mil habitantes, a 80 quilômetros de Salvador. Nos últimos dias, o clima de tensão tomou conta do lugar, com a chegada de integrantes de uma facção criminosa. Segundo as investigações, criminosos expulsaram os moradores das casas e transformaram alguns locais em pontos do tráfico de drogas. Durante uma operação policial, os suspeitos fugiram para uma área de mata e foram perseguidos. Houve troca de tiros. 6 traficantes foram baleados e morreram. Com os suspeitos, a polícia encontrou armas e drogas. A Secretaria da Segurança diz que o policiamento foi reforçado na cidade e em Salvador. Morreu hoje em São Paulo um dos maiores atletas da história do basquete brasileiro. Vlamir Marques tinha 87 anos e fez parte da chamada geração de ouro do basquete. O que ele fez será lembrado para sempre. Pela seleção brasileira, Vlamir Marques chegou a 4 finais e foi bicampeão mundial de basquete em 1959 e 1963.
Conquistou também 2 medalhas de bronze nas Olimpíadas de Roma em 1960 e de Tóquio em 1964. Em 2023, Vlamir entrou para o Hall da Fama da FIBA, a Federação Internacional de Basquete. Hortência, a rainha do basquete brasileiro, falou sobre a honra de ter um estilo de jogo comparado ao de Vlamir. Muitas pessoas que viram falaram que me trouxe um orgulho muito grande de que meu basquete era um pouco parecido com o dele. Isso me deixou muito feliz. Vai com Deus, Vlamir. Vlamir Marques fez parte da geração de ouro, quando a seleção brasileira de basquete ainda utilizava uma camiseta listrada em verde e amarelo. Só que as imagens da época são todas em preto e branco. Curiosamente, as cores do clube que ele defendeu por mais de 10 anos e onde foi imortalizado. Foram tantas vitórias e títulos aqui que o ginásio do Corinthians não poderia ter um nome melhor. Com o timão vieram o tricampeonato sul-americano e brasileiro, além de 5 títulos paulistas. Depois de encerrar a carreira, Vlamir chegou a ser técnico do Corinthians e de outros clubes. Também atuou como comentarista de TV. Uma pessoa ímpar, pessoa maravilhosa, que fez tanto pelo nosso esporte, que fez tanto pelo basquete. E a gente vai seguir os seus passos, Vlamir, não só dentro das quadras, mas como e fora das quadras também. Vlamir nasceu em São Vicente, no litoral paulista, e estava internado na UTI de um hospital particular da capital. A Confederação Brasileira de Basquete, em nota, lamentou a morte e afirmou que Vlamir deixa uma lacuna, mas que permanecerá imortal na história do basquete. Dizem que uma pessoa só morre se for esquecida. E se pensarmos assim, Vlamir jamais desaparecerá. O velório será amanhã, no ginásio do Corinthians, e será aberto ao público. Vlamir era viúvo e deixa 2 filhos e netos. No fim do dia, o presidente Lula divulgou uma nota oficial em que lamenta a morte de Vlamir e afirma que o jogador foi uma referência no esporte. Morar de aluguel ficou mais caro nos últimos 12 meses. Fatores como demanda aquecida e juros altos colaboraram para a elevação dos preços. Entre as capitais, a maior alta foi em Salvador. Em São Paulo, os preços subiram 12%. O Giovanni precisou se mudar do apartamento onde morava. E para achar um novo imóvel foi difícil por causa do valor dos aluguéis. Os valores ficaram astronômicos e a solução foi procurar um aluguel numa outra cidade com um valor bem mais acessível do que eu estava pagando. Nos 2 primeiros meses do ano, a alta dos aluguéis residenciais, na média nacional, passou de 2%, enquanto a inflação medida pelo IPCA foi de 1,47%. Em 12 meses, os valores avançaram em média quase 13%, mais que o dobro do aumento dos preços em geral. De um ano para cá, os aluguéis ficaram mais caros em todas as 36 cidades pesquisadas, entre elas 22 capitais. Aqui em São Paulo, o valor da locação subiu 12%. A maior alta foi em Salvador, 34,6%. Os aluguéis também dispararam em Campo Grande e Porto Alegre. Já Brasília e Maceió foram as capitais que tiveram as menores altas. A pesquisa também aponta que o aumento da procura elevou os preços. O aumento de pessoas ocupadas com renda, um crescimento da massa salarial real, que significa o quê? Que as pessoas estão com renda e com capacidade de absorver os reajustes que os proprietários querem repassar. O mercado de trabalho aquecido deve manter os aluguéis caros, diz a economista. E tem também a alta de juros, que dificulta a compra de imóveis e faz mais gente morar de aluguel. Se eu quero comprar um imóvel hoje, em relação ao ano passado, por exemplo, eu não só tenho que dar uma entrada maior, como eu tenho que pagar uma parcela maior. Hoje, o presidente Lula fez uma cerimônia para marcar uma promessa de campanha. Luiz Fara Monteiro, boa noite. Uma promessa que começa a valer no ano que vem. Pois é, Sérgio, o objetivo, segundo o Planalto, é fazer justiça fiscal. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. O presidente Lula encaminhou hoje ao Congresso esse projeto de lei para ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Lula abriu o discurso explicando de onde vai tirar os 27 bilhões de reais para bancar a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A compensação virá dos chamados super ricos. Não vai aumentar 1 centavo na carga tributária. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação.
Nós estamos falando que 141 mil brasileiros, vou repetir, nós estamos falando que 141 mil pessoas que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que um imposto de até 10% com alíquota gradual será implementado para quem ganha acima de R$600 mil por ano. Tem uma escadinha que começa com 50 mil por mês de renda, portanto R$600 mil ao ano, mas, na verdade, é uma escadinha muito suave, que, na verdade, atinge a sua maturidade ali depois de R$1 milhão de renda por ano. Quem ganha R$5 mil terá 100% de isenção. Quem ganha R$ 5.500 terá isenção de 75% e o imposto a pagar será de R$ 202,13. Para rendimento de R$ 6 mil, a isenção é de 50%, com imposto de R$ 417,85. Quem ganha R$ 6.500 terá 25% de isenção e deve pagar R$ 633,57. Acima de 7 mil, não haverá isenção e o imposto será de R$ 849,29. A tributação dos super-ricos começa para rendimentos entre 600 mil e 750 mil por ano. Nesse caso, a alíquota será de 2,5%, com imposto a pagar de R$ 18.750. Entre 750 mil e 900 mil ao ano, alíquota de 5%, com imposto de até R$ 45 mil. Entre 900 mil a 1 milhão e 50 mil por ano, alíquota de 7,5%, imposto de até R$ 78.750. Acima de 1 milhão por ano, alíquota de 10%, com R$ 100 mil de imposto. O presidente ainda destacou que esse é um momento histórico, com o objetivo de marcar uma nova fase do governo e da comunicação. A expectativa é que a proposta seja aprovada pela Câmara e pelo Senado a tempo de já valer no ano que vem. Lula assinou e entregou o projeto de lei ao presidente da Câmara, Hugo Mota. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi representado pelo senador Everton Rocha. Mota ressaltou a necessidade de manter a responsabilidade fiscal. E nós queremos, nessa responsabilidade que nós temos, dizer, ministro Haddad, que nós temos que buscar a melhor forma para se encontrar essa neutralidade. No Congresso, a fonte de compensação não é consenso. Nós temos aí 130 bilhões de reais de déficit. Essa conta em vermelho é paga por quem? Pelas pessoas que o governo jura que está ajudando e todos os outros, a maioria pobre. Aqueles que vão deixar de pagar serão substituídos por aqueles que não pagam e vão pagar, que são os milionários. Então, do ponto de vista fiscal, zera. Então, não há nenhum problema de irresponsabilidade fiscal. O meio político foi surpreendido hoje pela decisão do deputado Eduardo Bolsonaro. O parlamentar do PL de São Paulo pediu licença do cargo na Câmara e disse que vai ficar nos Estados Unidos. Ele deve pedir asilo político. Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo para anunciar a decisão de permanecer nos Estados Unidos. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro. O afastamento do cargo de deputado pode ser por até 120 dias, mas não há previsão de Eduardo Bolsonaro retornar ao Brasil. Ele está nos Estados Unidos com a família desde o fim de fevereiro e deve pedir asilo político ao governo americano. Em visita ao Senado, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a decisão do filho. A decisão foi dele, até eu parabenizei pela coragem, foi um momento difícil, é para nós também, né? Eu fico longe de um filho meu. 2 netos, a esposa dele, tá? Somos privados desse convívio, mas lá, repito, ele tem mais chance de, mais oportunidade de lutar por liberdade para todos nós aqui no Brasil. Aqui qualquer coisa virou
ato antidemocrático. Até uma pessoa importante do governo disse há pouco tempo que atacar uma instituição é atacar a democracia. A decisão de Eduardo Bolsonaro foi tomada no mesmo dia em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido de investigação e apreensão do passaporte dele. O Partido Liberal, que iria indicar Eduardo Bolsonaro para a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, teve que mudar de planos. Agora o cargo deve ficar com o deputado Felipe Barros, também do PL. Os parlamentares ainda precisam votar o orçamento da União, o que deve acontecer nesta semana. O governo pediu novas alterações no texto. Caso a lei orçamentária não seja aprovada nos próximos dias, a discussão ficará para o início de abril, já que os presidentes do Senado e da Câmara vão acompanhar o presidente Lula em viagem ao Japão na próxima semana. Procurados, o STF e o ministro Alexandre de Moraes não se manifestaram sobre as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente José Sarney foi homenageado hoje no Senado pelos 40 anos da redemocratização do país. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que José Sarney teve habilidade política para dialogar com todas as frentes partidárias. Já o ex-presidente destacou que não há democracia sem um Congresso Nacional forte e livre. José Sarney foi presidente do Brasil de 1985 a 1990, depois de 21 anos de regime militar. Eu fico por aqui e tem outras notícias de Brasília para você, acessando o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo, Cris e Sérgio. Até amanhã, Fara. O presidente Lula visitou hoje uma montadora de veículos do interior de São Paulo. O avião com a comitiva teve que arremeter na primeira tentativa de pouso. Era por volta das 3h20 da tarde quando o avião presidencial se aproximou da pista do aeroporto de Sorocaba. A aeronave teve que arremeter por causa do vento forte. O pouso foi feito com segurança minutos depois. O presidente Lula visitou as instalações e as obras de expansão da Toyota, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Até 2030, a empresa prevê investir 11 bilhões e 500 milhões de reais no país, incluindo a construção de uma nova fábrica para a produção de veículos híbridos flex. O Japão é um parceiro extraordinário, porque o Japão está aqui desde 1908 e o Brasil deve muito ao Japão. Ou seja, a nossa agricultura não teria dado os avanços que deu se não fossem os japoneses na década de 70, sobretudo, no Cerrado brasileiro. Durante a visita, os ministros falaram sobre ações adotadas pelo governo, como a medida provisória que prevê crédito consignado a trabalhadores do setor privado. Você vai poder chegar para o banco e oferecer como garantia a tua trajetória como trabalhador. E a taxa de juro vai lá para baixo. Cai de 6 para 3, de 5 para 2,5, para 2. Na capital paulista, a chuva forte deixou pontos de alagamento durante a tarde. A Ponte das Bandeiras, na Marginal Tietê, foi um dos locais atingidos. Em Itaquera, na Zona Leste, um muro caiu com a força da correnteza e por pouco não atingiu carros que passavam pela rua. Passageiros precisaram atravessar o alagamento para entrar na estação de trem na mesma região. Durante a tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta para chuva forte e ventania na capital. Estamos na última semana do verão e ela tem sido marcada por fortes tempestades no nordeste do Brasil. Então, Sérgio, a situação mais preocupante no Ceará, onde muitas cidades ficaram debaixo d'água e tiveram que decretar situação de emergência. Moradores de um sítio de Várzea Alegre, na região sul do Ceará, ficaram ilhados com a chuva da madrugada. Várias casas foram tomadas pela água. No centro, o comércio ficou fechado. Em Caucaia, também na região metropolitana, uma cratera foi aberta após um deslizamento de terra. Vários imóveis foram destruídos e famílias ficaram desabrigadas. Tanto quando eu vim olhar, o portão tinha cedido, aí eu vim olhar aqui fora, a casa da vizinha tinha desabado. A Prefeitura de Caucaia decretou situação de emergência por causa da chuva. O decreto vale por 180 dias e agiliza medidas para ajudar famílias que precisam de apoio. Quando o rio enche, a ponte fica submersa e a população ilhada. Aí não tem como o pessoal passar, fica todo mundo ilhado.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 150 cidades do Ceará. E voltamos a conversar com a Lidiane Sayuri para entender a causa dessa chuvarada sobre as regiões Norte e Nordeste. Sérgio, os temporais estão associados à ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Ela é formada a partir do encontro dos ventos dos dois hemisférios, conhecidos como ventos alísios. Esses ventos se formam na região equatorial e se deslocam em direção ao Equador, trazendo muita umidade. O movimento dos ventos alísios é influenciado pela rotação da Terra. Os ventos do hemisfério norte se desviam para a direita e os do hemisfério sul para a esquerda. Assim, em vez de seguirem para o Equador, eles se cruzam de forma inclinada, intensificando a formação da ZECIT. Esse fenômeno faz o ar quente e úmido subir, formando grandes nuvens de chuva com temporais, raios, trovoadas e ventania. Nesse período, a ZECIT está mais ao sul, atuando sobre o norte e nordeste do Brasil, o que explica as chuvas frequentes nessas regiões. Este é o cenário que vai permanecer até o final de maio. Sérgio, Cris, eu volto com vocês. Obrigado, Lídia. Uma empresa que fornece alimentação para presídios no Rio Grande do Sul foi alvo de uma operação que investiga uma rede de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foram cumpridos 32 mandados de prisão. 7 alvos já estavam no sistema penitenciário. Cerca de R$90 mil em espécie apreendidos, diversas armas de fogo, grandes quantidades de droga, munição e também veículos. E usavam também de empresas para reinserir esse dinheiro, obtido ilicitamente, no mercado legal. Segundo a investigação, a sócia de uma empresa que fornece alimentação para 10 presídios no Rio Grande do Sul teria sido aliciada por chefes de uma facção que estão presos. A suspeita é que a empresa tenha sido usada para lavar dinheiro do crime organizado. Segundo a polícia, foram movimentados R$32 milhões em 9 meses. Também existe a suspeita de que armas e drogas entravam nos presídios em caminhões que transportavam os alimentos servidos aos detentos. Em nota, a empresa disse que vai apresentar provas da compra e venda das mercadorias. A sócia da empresa esteve na delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberada. A defesa dela disse que só vai se manifestar após ter acesso ao inquérito. A Secretaria de Sistema Penal apura as denúncias. Palmeiras e Corinthians se preparam para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista no próximo dia 27, com transmissão da Record. Metade dos titulares de cada time foi convocada para os jogos das seleções e não vai treinar com o resto da equipe. Vamos discutir esse assunto com o Bruno Lohans. Ei, Bruno, boa noite. Vai dar tempo deles voltarem assim, em forma, afinados? Como é que faz esse milagre? Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o JR. Esse milagre é feito com uma logística que Palmeiras e Corinthians montaram com aviões fretados para trazer os atletas de volta a tempo. 2 dias depois de disputar a primeira partida da final do Campeonato Paulista, eles já estão treinando com suas seleções. Ao todo, 10 jogadores de Corinthians e Palmeiras foram convocados nesta data FIFA. São 5 atletas do Palmeiras: Estevão, Richard Rios, Piquerez, Emi Martínez e Facundo Torres. 5 jogadores do Corinthians também foram chamados: Memphis Depay, Romero, Félix Torres, Carrilho e Martínez. Os atletas se reapresentam aos clubes em 26 de março, um dia antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para o dia 27, quinta-feira, às 9h30 da noite. Palmeiras e Corinthians se uniram para trazer os jogadores de volta ao Brasil em 2 voos fretados, vindos da Colômbia e da Bolívia. Até a grande final, serão 8 dias para Ramon Dias e Abel Ferreira trabalharem com o elenco. O Corinthians venceu o primeiro jogo e agora decide o título em casa. O Palmeiras vai tentar reverter o placar em busca do tetracampeonato estadual. Depois da derrota para o Corinthians, o muro e a bilheteria do Allianz Parque foram pichados durante a madrugada.
Os pichadores escreveram: "Agora a corda é guerra", e citaram o técnico Felipão em referência à Copa Libertadores do ano 2000. Na ocasião, o Palmeiras também perdeu a primeira partida para o Corinthians e conseguiu a classificação nos pênaltis após vencer o segundo jogo. O muro foi pintado por funcionários do Palmeiras ainda pela manhã. Após o título conquistado pelo Flamengo, os clubes do Rio de Janeiro se preparam para a estreia no Campeonato Brasileiro. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo espera apagar a má impressão do começo de temporada. Sem a vaga na reta final do estadual, o técnico português Renato Paiva ganhou um tempo para trabalhar. O primeiro jogo no Brasileirão será no dia 29 de março contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O Fluminense estreia no mesmo dia contra o Fortaleza na Arena Castelão. O vice-campeão carioca vai contar com o uruguaio Agustín Canóbio, que tenta conquistar o coração dos tricolores. É uma instituição muito grande, com muita história, assim que se eu consigo entrar nela, seria algo maravilhoso para mim. O Flamengo chega ao Brasileirão embalado pelos títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. A estreia também será no dia 29 contra o Internacional, campeão gaúcho, no Maracanã. O Vasco será o último time carioca a estrear no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio vai ser no dia 30 de março, aqui em São Januário, contra o Santos de Neymar. O craque, cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular, faz tratamento na mansão dele em Mangaratiba, na Costa Verde do estado. E pode ser uma das atrações da partida. Para enfrentar o time de Neymar, o Vasco conta com o faro de gols do argentino Pablo Verratti, um dos artilheiros do Campeonato Carioca, com 6 gols. Eu sempre quero fazer gol, quero jogar o time, mas acho que conseguir uma taça seria muito importante. Essas foram as notícias do esporte. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. Argentina fora de casa, caramba. O Jornal da Record termina aqui e à 00:30 tem uma nova edição do JR. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem episódio especial da série Reis, O Erro de Saul. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.